Bom, acho que a gente pode começar. Vou fazer a abertura, logo passo a palavra para a Camila. A gente está muito animada. Hoje a gente abre essa oficina, que foi pensada com muito carinho, articulando os nossos desejos de pensar a escrita, o feminino e a psicanálise. São temas potentes, que por vezes eles são silenciados, né? Tocam em zonas de silenciamento, e justamente por isso a gente não vai deixar de tocar e falar sobre isso aqui. É muito bom contar com outras e outros nessa empreitada. O grupo, a princípio, não segue um caminho pré-estabelecido. A gente vai descobrir isso juntos, juntas, né? Agradecemos o interesse e a presença de cada uma e de cada um. Seguiremos sempre dessa forma. Primeiro a leitura e depois a abertura para a discussão. Quem quiser falar terá a sua fala muito bem-vinda. E quem não quiser também tem o direito de permanecer em silêncio. Mesma coisa com os registros, fotos, vídeos. Eu e a Camila a gente autoriza. Caso alguém não autorize, por favor, nos comunique da forma que preferir. Para nós, esses registros são memórias. Por isso, fiquem à vontade. Quem quiser também fazer o seu registro, nos marque, por gentileza. E se desejarem, podem se apresentar no espaço da discussão, mas cada uma e cada um com total liberdade sobre a sua própria fala. E a gente espera, sobretudo, que esse seja um espaço de descoberta mútua, onde a gente possa ler, descobrir, nos perder em companhia de alguns outros. Nossa pretensão não é que seja um ambiente pedagógico, esperamos que a gente possa ler sem grandes pretensões, mas podendo colher disso alguma coisa. E aí eu vou ler um trechinho da Clarice, que está no livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado, mas não entender tinha fronteiras e levava ao infinito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma bênção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. Mas de vez em quando vinha a inquietação insuportável. Queria entender o bastante para pelo menos ter mais consciência daquilo que ela não entendia. Começamos? Tá sem áudio, Camila. Foi agora. Eu vou começar lendo, então, A Paixão Segundo GH. É a primeira obra de Clarice Lispector que a gente pretende ler aqui juntos, linha a linha. Espero que vocês tenham tido acesso lá no Drive, ao PDF que a gente deixou disponibilizado. Ele está um pouquinho diferente do livro físico, tem uma parte, então, que eu não vou ler, vou começar direto na história. Não sei se vocês estão ouvindo um trovão que deu aqui, então se eu cair em algum momento é porque a chuva acabou a energia da minha cidade, resolveu cair o mundo aqui. E aí a gente vai ler um pouquinho, linha a linha, acompanhando o PDF, ou só ouvindo a minha voz, e aí depois a gente segue para as discussões. Se em algum momento a minha voz falhar, alguma coisa, vocês finalizem aqui para mim. Então vamos lá. A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector. A possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação, do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. E aí tem uma citação, a gente deixou aqui no chat, fixado a tradução dela, e ela diz assim: uma vida plena pode ser aquela que termina numa identificação tão completa com o não eu que não haja um eu para morrer.
Iniciamos então com GH. Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria chamar desorganização e teria segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu tinha. E sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar, alguém está com o áudio ligado? Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nesta minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava. E nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente. Que de novo penso porque tenho por objetivo achar e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Por que não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada? Oh, sei que entrei, sim, mas assustei-me porque não sei para onde dar essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver, só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Por que é que ver é uma tal desorganização e uma desilusão? Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída.
Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim: ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom, mas era desse não bom que eu havia organizado melhor, a esperança. De meu próprio mal, eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido, mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade. No entanto, na infância, as descobertas terão sido como no laboratório onde se acha o que se achar? Foi como adulto, então, que eu tive medo e criei a terceira perna? Mas como adulto, terei a coragem infantil de me perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente? Ou havia, aquela coisa sonsa e inquietante em minha feliz rotina de prisioneira? Ou havia, aquela coisa latejante, a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa? É? Também, também. Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna que em mim renasce fácil como capim. E a essa perna protetora chamar de uma verdade. Mas é que eu também não sei que forma dar ao que me aconteceu. E sem dar uma forma, nada me existe. E, e se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu? Só posso compreender o que me acontece, mas só acontece o que eu compreendo. Que sei do resto? O resto não existiu. Quem sabe nada existiu. Quem sabe me aconteceu apenas numa lenta e grande dissolução, e que minha luta contra essa desintegração está sendo esta, a de tentar agora dar-lhe uma forma contorna o caos, uma forma da construção à substância amorfa. A vida de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura, será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada e este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim, qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros de minha pouca inteligência. E eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco. Raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Já que tenho de salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada, então que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha, como uma crosta que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra. E que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma.
Esse esforço que farei agora por deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém. Mas receio começar a compor para poder ser entendida por alguém imaginário. Receio começar a fazer um sentido, com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber no sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o ninguém, assim como uma criança pensa para o nada, e correr o risco de ser esmagada pelo acaso. Não compreendo o que vi, e nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia na continuidade ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o nome da vida. E eu quase o disse. Quase não me pude desembaraçar de seu tecido, o que seria destruição dentro de mim de minha época. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que, para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela, tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não, toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo, que já estou esquecendo. Ah, sinto que já estou esquecendo. Para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E não quero, não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Isso seria possível. Pois ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi, e sirvo ao perigo esquecido. Soube o que não pude entender. Minha boca ficou selada, e só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja, enfim, ao nível do mundo. Ah, e nem ao menos quero que me seja explicado aquilo que, para ser explicado, teria que sair de si mesmo. Não quero que me seja explicado que, de novo, precisaria da validação humana para ser interpretado. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar, e, sobretudo, a de não prever. Até então, eu não tivera a coragem de me deixar guiar pelo que não conheço e em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão, já tinham o tamanho de meus cuidados. Minhas previsões me fechavam um mundo. Até que por horas desisti. E por Deus, tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer. Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram e nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi, sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou te falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isto. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi. Livra-me de minha inútil visão e de meu pecado inútil.
Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes, antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão e então vou. Vou para a enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo. E como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me. E que é como dar a mão mal assombrada do Deus. E entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que não quer. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Ó, pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto, preciso segurar essa tua mão, mesmo que não consiga inventar teu rosto, teus olhos e tua boca. Mas, embora decepada, essa mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo que, se não vejo, é por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira, porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha com horror. O horror será minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber eu me propunha, mas a claridade natural do que existe. E é essa claridade natural que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror sou eu diante das coisas. Por enquanto, estou inventando a tua presença. Como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinho. Morrer é do maior risco. Não saberei passar para a morte e pôr o primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa hora última e tão primeira inventarei a tua presença desconhecida e contigo começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir. E então eu te libertarei. Por enquanto eu te prendo, e tua vida desconhecida e quente está sendo a minha única íntima organização. Eu que sem a tua mão me sentiria agora solta no tamanho enorme que descobri, no tamanho da verdade. Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo, para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar, eu te assustarei e te perderei? Mas se eu não falar, eu me perderei. E por me perder, eu te perderia. A verdade não faz sentido. A grandeza do mundo me encolhe. Aquilo que provavelmente pedi e finalmente tive, veio, no entanto, me deixar carente como uma criança que anda sozinha pela terra. Tão carente que só o amor de todo o universo por mim poderia me consolar e me acumular. Só um tal amor que a própria célula ovo das coisas vibrasse como estou chamando de um amor. Daquilo a que, na verdade, apenas chamo, mas sem saber-lhe o nome. Terá sido o amor o que vi? Mas que amor é esse tão cego como o de uma célula ovo? Foi isso? Aquele horror? Isso era amor? Amor tão neutro que não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido, como quem depressa se mobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Ou estarei apenas adiando começar a falar. Por que não digo nada e apenas ganho tempo? Por medo. É preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Será preciso coragem para fazer o que vou fazer.
dizer, e me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar. Não é isso, não é isso. Mas é preciso também não ter medo do ridículo. Eu sempre preferi o menos ao mais, por medo também do ridículo. É que há também o dilaceramento do pudor. Adio a hora de me falar, por medo e porque não tenho uma palavra a dizer. Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez. E se estou adiando começar, é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes, poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Sinto que uma primeira liberdade está pouco a pouco me tomando, pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom gosto. Escrevi vagalhões de mudez, o que antes eu não diria, porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca. Disse vagalhões de mudez, meu coração se inclina e se inclina humilde e eu aceito. Terei, enfim, perdido todo um sistema de bom gosto? Mas será este o meu ganho único? Quanto eu devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear mais a falta de estética? Ainda não pressinto que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é de uma tal bondade, é uma doçura. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei. Só ao me reviver é que vou viver. Mas como me reviver? Se não tenho uma palavra natural a dizer, terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordado não seria linguagem, até criar a verdade do que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo que uma escrita, pois tento mais uma reprodução do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isso perdi? Não. Mesmo quando eu fazia esculturas, eu já tentava apenas reproduzir, e apenas com as mãos. Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou. Nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei como uma pessoa que fosse cega e enfim abrisse os olhos e enxergasse. Mas enxergasse o quê? Um triângulo mudo e incompreensível. Poderia essa pessoa não se considerar mais cega só por estar vendo um triângulo incompreensível? Eu me pergunto. Se eu olhar a escuridão com uma lente, verei mais que a escuridão? A lente não devassa a escuridão, apenas a revela ainda mais. E se eu olhar a claridade com uma lente, com um choque verei apenas a claridade maior. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes, porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição. Estou adiando. Sei que tudo o que estou falando é só para adiar. Adiar o momento em que terei que começar a dizer, sabendo que nada mais me resta dizer. Estou adiando meu silêncio. A vida toda adiei o silêncio, mas agora, por desprezo pela palavra, talvez enfim eu possa começar a falar. Os sinais de telégrafo. O mundo eriçado de antenas e eu captando o sinal. Só poderei fazer a transcrição fonética.
Há 3.000 anos desvairei-me, e o que restaram foram fragmentos fonéticos de mim. Estou mais cega do que antes. Vi, sim, vi e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele, terei que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra a minha vida pessoal. Para a minha anterior moralidade profunda, minha moralidade era o desejo de entender. Como eu não entendia, eu arrumava as coisas. Foi só ontem e agora que descobri que sempre fora profundamente moral. Eu só admitia a finalidade. Para minha profunda moralidade anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto essa crua luz que ontem aprendi, para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva é o horror. Eu antes vivia de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha, é que um mundo, é que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Acho que podemos parar por aqui, né? Hoje, meio assim, né? A gente lê Clarice e a gente fica assim, peraí, deixa eu voltar. E aí, vamos conversar sobre. Confesso que eu fico afoita quando leio. Quem aqui já tinha lido a obra de essa, né? A Paixão Segundo GH? Eu acho que essa é a minha quarta leitura e eu tô lendo coisas que eu nunca li. Acho que esse é o lado bom de ler Clarice, né? Que parece sempre uma redescoberta, uma descoberta. Sempre tem uma frase que não estava grifada e aí eu acabei grifando. Passei por outras frases que eu já tinha grifado, tentando pensar por que que eu tinha grifado essa frase na época que eu grifei. Acho que ela é uma experiência imersiva, né? Assim, ver Clarice. Eu vou entendendo que a gente vai se perdendo um pouco, mas eu acho que talvez esse seja o intuito dela. Eu não sei se aqui tem muita gente da área da psicologia, da psicanálise, mas eu vejo muitas semelhanças entre o que ela escreve e a experiência de uma análise, né? A terceira perna, eu acho que a gente, tanto quanto analistas, mas eu acho que também como analisantes, acho que a gente consegue pensar no que poderia ser essa terceira perna, na experiência individual de cada um. Me passou muito a ideia das garantias, né? Daquilo que a gente busca, dos ideais que a gente se agarra. E como isso, ao passo que nos ajuda a dar uma garantia, uma estabilidade, também é aquilo que nos impede de se movimentar, né? Mas, no geral, estou vendo muita semelhança do que ela escreve com o processo de análise, né? Se alguém aqui também for do campo psi ou da psicanálise, né, propriamente dito, também se Oi, boa perceberam. noite. Boa Desculpa. noite. Imagina, Cristiane, a fala é sua. Bom, deixa eu ver, a gente está em 2026, então faz uns 26 anos que eu li esse livro. Eu sou professora, então a minha análise desse livro na época foi mais né, voltada para a área de letras. Mas eu gosto muito da Clarice por causa desse fluxo de consciência, porque é o que a gente vai pensando, ela consegue escrever o que a gente vai pensando, que é essa coisa confusa, né? Tu vai pensando, vai falando ali na tua cabeça, e para ti faz muito sentido. E daí, quando tu coloca isso no papel, para mim, assim, como ela conseguiu colocar isso no papel dessa maneira que faz tu ficar assim, ai meu Deus, né? A gente leu agora 20 páginas e tem muita coisa que eu tenho que anotar, pensar, refletir, porque é óbvio, com uma leitura tu não entende tudo isso, e como tu falou, tu tá na quarta leitura, né? Então tu vai e volta e tu descobre coisas. Então, por isso que eu vim aqui para ver mais coisas que eu não tinha visto há 26 anos atrás, porque eu amo muito Clarice. E eu gosto muito desse fluxo de consciência dela. Uhum, uhum. Eu já estou me segurando aqui para não roubar todo o espaço de fala, mas quando a Cristiane foi É, falando,
Eu pensei muito nessa leitura de fruição. Quem fala muito disso, eu acho que é o Barthes. Não sei se tem alguém aqui da Letras, que aí também pode ajudar a gente, né? Que estudou sobre essa leitura dele. Ele fala muito da importância desses textos que têm uma linguagem mais polifônica, que tem mais abertura, que permite várias interpretações, porque são textos que continuam existindo, mesmo depois que a gente para de ler, né? Então a Clarice tem esse efeito. Ela continua falando, mesmo quando a gente para de ler o livro, através dessas frases que ficam enigmáticas, do duplo sentido, da metáfora. Não é um texto literal, né? E por isso permite que ele continue nos leitores, mesmo depois que a leitura termina, assim. Eu acho que isso é uma mágica que ela fez, né? Ela tinha um misticismo aí com as palavras também. Eu penso, quando eu vou lendo Clarice, assim, eu reli agora Água Viva, que também é algo que a gente vê assim, né? Me dá muita impressão que a Clarice escreve por pura associação livre, assim, ela vai pensando e ela vai. E aí ela escreve, e de repente ela decide que ali ela terminou, porque os livros normalmente, né, Água Viva pelo menos, não tem um fim, né? Assim, é um fluxo de pensamentos em que ela só escreve ali, e cada frase a gente vai se identificando, né? Enfim. E aí quando eu fui lendo, assim, né, essa parte, relendo, eu fui me deparando com as anotações que eu fui fazendo, e é muito engraçado, porque aí quando a gente é também psicóloga, né, a gente vai identificando algumas coisas da teoria ali, mas a gente também vai se autoanalisando, e aí a gente, de repente, coloca umas coisas ali que dá vontade de levar para nossa própria análise, né, assim. Não, mas ali na página, tá, a Clarice falou isso, porque eu fiquei pensando que fez sentido na minha vida. E eu acho que isso é o importante, assim, para nós, né? É o que a gente leva para nossa vida, assim. E, enfim. E aí Sabe? tem várias coisas, Olha, tem primeiro, várias. tenho tanta pena de você. Se soubesse, nem falava comigo. Eu lembro que você tá falando aqui, eu tá com o microfone ligado ali. E aí, então, por exemplo, eu fui anotando muitas coisas e numa parte que ela fala, lá na página 17 aqui do livro, a grandeza do mundo me encolhe. Na hora eu anotei Renato Russo, e aí eu lembrei daquela música Sou um Grão de Areia, né? E, enfim, eu acho que a Clarice tem esse poder, né, em nós, né? Assim, e a Elaine fala muito disso, né? A Elaine, que é outra a escritora que a gente vai ler aqui, né? Que foi a tradutora da Clarice, ela lá na França, ela fala muito disso que capturou ela, né? Na escrita da Clarice, assim. Enfim, gente, me tragam mais, assim, de como foi atravessando isso para vocês. Quem também nunca leu Clarice, conta pra gente como foi essas primeiras páginas, enfim. Eu já tinha. Vocês estão escutando, gente? Que meu fone tava meio ruim, caiu um lado, peraí. Ai, meu Deus. Ai, Estamos ouvindo. tá. Não, eu fui pensando. É muito curioso, porque eu peguei o livro, é isso que a Lívia falou, né? Tinha umas partes que estavam sublinhadas pra mim, e aí eu fiquei pensando, gente, por que que eu sublinhei essa parte há um ano atrás? E aí hoje eu tô com outra cor de caneta, peguei outra cor justamente para marcar assim o tempo, né? E sublinhar dessa vez, da segunda vez que eu vou ler, numa outra cor para na terceira, quarta, quinta vez, eu ir vendo que são. Você vai pescando assim mesmo umas falas não, uns trechos aqui e ali que vão tendo diferenças com o tempo, né? E aí eu estudo psicanálise, né? Sou psicóloga, tento estudar psicanálise e tem muita semelhança, assim, com muita coisa do processo analítico. E eu acho isso uma loucura, porque eu fico pensando, nossa, faz tantos anos que eu estudo psicanálise e ela com
palavras conseguiu resumir algo de uma teoria ali que a gente tenta entender durante anos, né? E aí sublinhei também algumas coisas, e na página 14 ela fala: toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão, né? Fiquei pensando muito nisso quando a gente entende as coisas muito rapidamente e fica preso ali numa compreensão que na verdade é uma incompreensão, porque se você está entendendo aquilo, pensando num processo analítico, ou num processo dentro da psicologia também, né? Se você tenta entender rápido demais o que a pessoa está te dizendo, o que a pessoa está endereçando ali para você, você não está entendendo, você não está fazendo nada ali, né? Você não está compreendendo nada, você está só imaginando que está entendendo alguma coisa, né? Porque é um processo que é um processo, assim, enfim. E aí também colocaram no chat uma parte que eu tinha sublinhado da última vez, né? A Thaís Belafonte colocou que ela não pode abrir o microfone porque ela tá com o bebê e tudo mais. Mas ela tinha sublinhado exatamente uma parte que eu sublinhei um ano atrás, que é: será preciso coragem para fazer o que eu vou fazer, dizer, e me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi e terei que acrescentar, não é isso. Não é isso. Que eu acho que também diz assim de como a gente tenta dar conta das coisas por meio da linguagem, por meio da fala. A psicanálise fala muito isso, né? Que a gente tenta por meio da linguagem dar conta, dar sentido ali às coisas, né? Mas que é insuficiente, que é sempre insuficiente. E não é isso, né? Não, não é com as palavras que a gente vai dar conta, também não se sabe com o que é, assim. E aí a gente se arrisca, tenta dizer e falar, mas não quer aquilo, assim. É, opa, Tenta falar alguma coisa. Oi, testando. Eu queria ver se eu conseguia ligar o microfone. Oi, alguém me escuta? Certo. Estamos. Ah, ok. É, eu tava tentando aqui, eu acabei entrando bruscamente. Eu queria dar boa noite, eu sou a Larissa. É, eu sou artista e agora eu sou leitora. Eu sou iniciando nessa carreira. E eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não consegui acompanhar lendo, porém eu me concentrei ouvindo, que inclusive é uma forma que eu entendo bem melhor. E como eu não vou saber dizer em qual página tá, mas aí eu ouvindo fiz uma anotação aqui que em uma parte ela fala, eu não entendi as coisas, então como eu saberia fazer, né, as coisas? E com as minhas palavras mesmo, né? Então ela falou assim que, então como ela não sabia fazer, ela ia arrumando as coisas, né? E eu imaginei que nesse momento é como se ela se visse caminhando e durante a vida, né? E derrubando tudo e quebrando, assim, esbarrando nas coisas de uma forma meio desnorteada, né? Por realmente não saber a sua direção, não sentir, não entender o que estava se passando, né? E, e eu também anotei aqui, e é como se ela se visse vivendo em um estado ali constante de trabalho, sabe? Um trabalho constante, uma vida trabalhosa, cansativa, como se ela fosse ali pesando cada vez mais, né? Consumindo a sua energia. Obviamente, né? Porque consertar as coisas gasta muita energia. E depois ela encerrou com uma frase, assim, essa parte do raciocínio que eu captei. Ela falou assim: e hoje eu entendo que eu era profundamente moral.
Então, ali no início, ela estava se questionando sobre a sua moralidade, o que seria para ela ser moral, de diversos aspectos. E eu refleti nisso e eu anotei aqui para trazer para a gente falar sobre. Mais alguém quer falar? E aí a gente vai comentando o que a Larissa trouxe, enfim, a Isabela trouxe. Amanda, você ia falar? Uhum. Bem, eu nunca li Clarice, não, já li na adolescência a Clarice, então assim, eu nem lembro isso, falei, meu Deus, não entendi nada. É, mas me chamou a atenção do grupo porque eu estou numa fase lendo bastante a Helene, e sabia que ela era estudiosa da Clarice, tenho trabalhado bastante com os textos dela, pensando na escritura feminina, né? Eu falei, não, legal, que aí faz a leitura aí da Clarice também. E nesse pequeno trecho aí, já me chamou muita atenção o quanto ela vai tensionando a palavra, né? Que ela não vai tendendo a um fechamento, né? E que eu fui conhecendo aí da Helene, né? Que ela vai dizendo muito, né, sobre a questão da escritura feminina, que é uma que vai tentando se descolar do universal, né? Porque quanto mais o significado vai colando a uma ideia de um saber fechado, se cria essa imagem muito do fechamento, né? A verdade, o universal, e que depois se transforma em tantas leis, né? E de um pensamento aí muito de uma dinâmica descolada, né? Um pensamento abstrato, né? Então, os filósofos vão lá, pensam, vai saber, precisa descolar do corpo, precisa descolar da experiência, precisa estar mais afastado da vida, né? Para alcançar o mundo aí das ideias e como ela vai retomando uma compreensão de conhecimento que é situado, parcial, até onde ela alcança, né, estranhando aquilo que ela alcança, né? Então ela sempre vai falando, tô numa desconstrução, né? Mas eu quero é isso, porque a partir daqui eu vou entrar num fluxo que eu vou tensionando mais ainda a palavra e não para um fechamento, né? Mas para poder abrir para a experiência, que é uma experiência muito mais corporificada, né? Tanto é que é traz essa, quando você falou, Lívia, essa coisa do é um fluxo de consciência que a gente se aproxima porque tem algo do humano aí, né? Então tem algo do corpo aí. Mas tem algo que não é do universal, né? Porque ela não tende a um fechamento, ela não traz uma lei, ela não traz uma verdade absoluta. Ela sempre dá a abertura aí bem da psicanálise do furo aí, do não saber, dessa brecha. E nisso vai surgindo o tensionamento da palavra mesmo, né? Que não cessa, que vai pro gozo mesmo, né? O prazer da escrita e não do conhecimento, né? Mas o prazer da palavra. E isso é a escrita feminina para alguns autores, né? Para alguns autores, a escrita masculina tende ao universal, ao absoluto, enquanto a escrita feminina é essa que promove aberturas, né? Eu acho isso muito bonito, assim, lembrando que quando diz feminino e masculino não é respeito ao gênero biológico, né? Mas quando a gente fala de psicanálise, há uma posição no discurso. Então, isso também é interessante pensar, que a escrita feminina abre e a masculina é esse fechamento, né? Tem alguns comentários, eu queria ler o do Elielton. Ele falou que GH é o favorito da Clarice. Ele leu algumas vezes, desde 2023, relê anualmente. Inclusive, a última vez foi agora em dezembro. E é bem isso que estão falando. Parece sempre haver essa estranha redescoberta de algo. Para mim, esse início se parece muito com experiências em análise. Eu também acho, quando ela fala sobre esse horror, foi uma coisa que eu associei também.
Nem sempre é bonito as nossas descobertas, né? Não sei como é na experiência de vocês, mas eu percebo muito isso, que muitas vezes aquilo que a gente descobre é coisas que a gente não queria descobrir. Eu acho que ela fala muito isso aí também nesse início. E uma coisa que tanto a Isabela, o Elielton falou sobre reler, remarcar as frases, né, grifar. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre os livros, que é a ideia de que todo mundo que está aqui pode ler o mesmo livro, mas a gente sempre vai grifar coisas muito diferentes. Eu acho isso um barato, assim, porque eu acho que pensando a partir disso, o livro também conta muito da gente, né? O que cada um grifou é porque ressoou, né? É porque atravessou em algum lugar. Então o livro também tem isso, né? De contar alguma coisa sobre a gente. E tem o comentário também da Thaís, que eu vou ler. Ela diz que não vou conseguir participar hoje, com o áudio aberto, para não acordar o bebê, mas são muitos trechos que vejo de semelhança com o processo analítico. Destaquei aqui a parte da coragem necessária para fazer o que se fará, o dizer. O peso que a palavra tem, a dificuldade em se dizer. Sim, acho que também é muito parecido com o Nanda, né? Bom, mas agora caminhando aí para o encerramento, mais alguém gostaria de fazer alguma pontuação, alguma questão? Bom, uma coisa que eu não falei lá no início, mas eu vou lançar aqui no final, é que para a próxima semana, eu e a Camila, nós não organizamos nenhum formato, né, assim, pré-estabelecido aquilo que a gente vai seguir. Então fica o convite para quem quiser fazer a leitura na próxima semana, fique à vontade, né? A gente pensou em intercalar. A cada semana uma pessoa faz a leitura. Mas eu não gostaria que isso ficasse concentrado em mim e na Camila, né? Se a gente puder circular, melhor ainda, certo? E uma foto, gente? Pode tirar? Vocês topam? E aí? Alguém não topa? Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Todo mundo sorrindo depois de ler Clarice. Pera. Agora Boa noite. Dá tempo de comentar? dá sim, bora lá. Tá, é rapidinho. É porque, na verdade, eu estava pensando se eu comentava, porque eu não sei se já dá para comentar isso. Como eu falei, eu gosto muito da Clarice, é a minha autora favorita, eu gosto muito desse livro em específico. E tem uma coisa que eu gosto na Clarice, que é essa melancolia dela, essa tragicidade dela, mas ao mesmo tempo que não se encerra em algo trágico. Ela vai falando da vida como um horror, ela vai falando da vida como algo difícil, mas ao mesmo tempo ela se agarra na vida. A princípio parece que é isso, né? Que ela está sendo muito melancólica, muito depressiva, mas não, é como se fosse uma via que ela encontra realmente para justamente se agarrar na vida. Eu acho que isso, não sei se fica muito visível nesse início, mas nesse livro, em alguns outros escritos dela, isso fica muito visível. Eu acho isso fenomenal nela. Giovanni? Oi, boa noite. Dá para me escutar? Dá tempo Sim. de fazer um comentário? Bora lá. Boa noite, gente. Eu não sou da área, não sou psicólogo, sou apaixonado por Clarice e um leve entusiasta de psicanálise, digamos assim. E é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, inclusive a primeira vez que eu li também foi acompanhado de um grupo que foi analisando pelo viés da psicanálise. E agora eu tô, assim como todo mundo que está lendo de novo, grifando novas frases. Eu não lembro quem foi que comentou alguns minutos atrás que a Clarice tem esse poder de continuar falando mesmo quando a gente para de ler, né? E agora, quase um ano depois que eu li pela primeira vez, eu me deparei com um trecho que me atravessou e me fez lembrar de outro livro. Todo esse início, né, essa introdução da Clarice falando sobre a terceira perna, é muito forte, né? Eu levei esse livro e li esse trecho para minha analista para tentar explicar o que eu estava sentindo.
Mas tem um trecho aqui na página 18, eu acho, é 18, que ela fala assim: eu terei, enfim, perdido todo um sistema de bom gosto, mas será este o meu ganho único? Quanto devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre, somente por não recear mais a falta de estética? Ainda não pressinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto, o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é de uma tal bondade, é uma doçura. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei. Só me reviver o que vou viver. E aí isso me lembrou um trecho de outro livro que eu estava lendo agora em janeiro, que é a Análise, da Vera Iaconelli. E aí, também no início, ali pela página, deixa eu ver aqui, que eu marquei, 42, tem um trecho que a Vera fala assim: Freud chama o sintoma de substituto sexual do neurótico. Os tormentos que nos afligem estão presos pelos fios do nosso desejo de permanecer em alguma posição inconscientemente vantajosa. Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Só o paciente poderá saber o que fazer com essa contabilidade. O sintoma surge quando a conta não fecha. Eu não tenho conhecimento suficiente de psicanálise para explicar a ligação aqui, mas para mim fez muito sentido esses dois trechos da Clarice e da Vera, porque quando ela fala isso da terceira perna, que é um tripé estável, mas que ela não consegue andar, né? Então tem ali um ganho, tem uma perda, quando ela perde essa perna, ela finalmente consegue andar, ela não se sente mais estável, tem todo esse... Ela coloca ali em palavras algo que a gente sente e não consegue explicar, e mesmo quando a gente lê ela explicando, a gente não entende 100%. Então está sendo muito bom redescobrir essa obra da Clarice. Agora com um pouquinho mais de tempo depois, né, um pouco mais de entendimento, a gente entende melhor. Eu acho que ano que vem eu vou ler de novo, vou entender de novo novas coisas, enfim. Era isso. Eu acho que ler Clarice faz a gente entender assim que a psicanálise não é aquela coisa complicada, né? Assim, eu acho que ela nos conta de um jeito a partir do que a gente vai vivendo, né? Assim, o que é a psicanálise, né? Então a gente não precisa ser psicanalista para entender Clarice, né? Eu acho que e ela é muito isso, assim, a gente leva o que a gente entende para nossa análise, porque a Clarice, como a Amanda bem colocou, fala de nós na vida, na nossa vida, né? E isso é a psicanálise, né? Assim, puramente, né? São essas perguntas que ela vai fazendo ao longo de todo o texto, né? Enfim, e que a gente também vai se questionando, né, ao longo de toda a nossa vida, principalmente na nossa análise. E aí eu acho que vai muito de encontro também para a gente ir finalizando com o que é a escrita feminina. Eu vejo muito como é o funcionamento da análise, assim, né? Uma sessão não tem fim, né? A sessão acaba, mas ela não encerra. A gente não para ali, a gente fica para próximo, né? E a escrita da Clarice é exatamente isso. Ela não para ali, né? Enfim, muitas coisas, né? Vai ressoando. Dá vontade de ficar aqui por 2 horas. Próximo semestre a gente pode fazer um grupo de 2 horas para Clarice. Uhum. Bom, mas acho que a gente acaba, mas não acaba, né? A gente continua. Então, seguimos na próxima semana. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Certo. Eu queria fazer um comentário também. Eu sou Alessandra, eu sou ilustradora e eu acabei puxando assim um pouco para a minha área, porque tem um trecho que acabou me lembrando de uma animação que eu gosto bastante, que chama Perdi Meu Corpo. E depois eu posso mandar o trailer lá no. Não sei se é melhor aqui no chat ou lá no grupo, mas eu interpretei de uma forma diferente, porque a Clarice ela fala sobre fingir que alguém está segurando a minha mão e descreve essa mão decepada, assim. E essa animação é uma animação que o rapaz perde a mão dele, essa mão vai atrás dele, e
acontecem várias coisas, assim, mas tem uma analogia muito sobre essa questão de é, essa mão representar quem ele era e as coisas que ele perdeu, e a grande jornada dessa mão é chegar até ele, e quando ela chega, ele não encaixa mais, né? Não tem como mais ela estar no corpo dele. E aí ela fala, né? Mas embora decepada, essa mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo que, se não vejo, é por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira, porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinho e com horror. E aí eu pensei nesse sentido também, assim, de abandonar quem você é para ir de uma forma diferente. Eu acho que é um pouco do que a Clarice também fala, né, na questão da terceira perna e tudo mais. E eu lembrei dessa animação, acho que pode fazer as pessoas pensarem em alguma coisa. Pode mandar lá no grupo, todo mundo, né?